noite. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. É esse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem comemoramos o Natal, que virá em poder e glória. Nós estamos prestes a chegar o momento da virada, mas eu queria que você tivesse na sua mente e coração a grande virada que será no dia em que o Senhor voltar com poder e glória para nos levar para viver com Ele. É este Jesus a quem entregamos as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Pai Santo e querido, te damos graças, Senhor, pela vida do Teu Filho Jesus, que veio à terra, Senhor, abandonou a sua glória e morreu em nosso lugar. Mas vivo está, sentado à Tua direita, ó Pai, onde irá um dia julgar vivos e mortos, onde irá juntar, Senhor, a legião dos escolhidos. E estamos aqui, Senhor, para levar este nome a todo, acima de qualquer nome. Esse nome, Senhor, que tem poder e a quem entregamos as nossas vidas. Que hoje, Senhor, seja um dia de transformação, seja um dia, Senhor, em que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossos meios, para que possamos ser transformados pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por tudo o que fizeste, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. No nome santo e querido de Jesus que oramos. Amém e amém. Dê um abraço à pessoa que está ao seu lado. Diga boa noite, no nome daquele que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Aliança refazer.
igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não pode nos deter. Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Então vamos cantar assim ao Senhor. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos. Só a igreja, vai aí. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde. Vamos fazer um grande coral aqui. Ó, vinde. Tá lindo. Ó, só os homens, vai lá. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e as mulheres, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos. Podemos cantar todos juntos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos a Cristo Senhor. Nós já sabemos o sentido do Natal. E isso é muito bom, não é verdade? Quantas vezes a gente celebra o Natal? Quantas vezes as pessoas celebram o Natal, mas não percebem o significado real? Como é bom a gente saber o significado real do Natal. Como é bom a gente ter Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor. E hoje você pode cantar: eu sei o sentido do Natal. E eu sei que Deus não está longe lá, mas Ele está aqui, pertinho, morando dentro do meu coração, dentro do seu coração. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar.
vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim? Até que um dia seu amor sentiu, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia, Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. tudo Ele é. Tudo Ele é pra mim. Se tudo é Jesus, Tudo é Jesus pra mim. tudo Ele é. Tudo é Jesus pra mim. Amém. Aleluia. Ó noite santa, estrelas no céu brilham. O Salvador nessa noite nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. O
Amém. Você pode sentar por um momento. Antes de mais nada, eu quero desejar a você um Feliz Natal, que Deus continue abençoando você e a sua família nessa data tão especial para a gente. Os evangelhos, dos 4 evangelhos, 2 deles relatam sobre o nascimento de Jesus. O evangelho de Mateus fala que os homens viram uma estrela e seguiram essa estrela. Já o evangelho de Lucas dá uma ênfase maior aos pastores que encontraram Jesus na manjedoura. O evangelho de Mateus, ele quando fala sobre esses homens que viram a estrela e foram seguindo a estrela, me lembra um filme que eu vi há um tempo atrás, chamado O Quarto Mago. E esse filme, então, era uma suposição, uma ficção, que diz que não foram 3, mas foram 4 homens que saíram, e esse homem passa por vários percalços. Eu até recomendo você ver esse filme, muito legal. Artaban, o nome desse filme. E ele então não consegue chegar a tempo. E ele leva presente para Jesus, e ele vai perdendo os presentes diante das situações que vão acontecendo na vida dele. É uma alegoria muito interessante. E esse filme então me faz pensar um pouco, que aqueles homens viram a estrela e foram na direção de Jesus. A Bíblia não diz para a gente as dificuldades que eles tiveram até chegar naquele momento em que eles encontraram o menino Jesus. Mas tudo na nossa vida, quando a gente decide buscar Jesus, a gente passa por algumas dificuldades. Não é muito fácil seguir a Jesus. E num momento como esse de propósitos que a gente tem, um momento como esse de intercessão, eu fico pensando que assim como eu passo, você também deve passar por muitas dificuldades para tentar encontrar Jesus e fazer a vontade dele. Momentos como esse, a gente tem que lembrar de alguns problemas que a gente passou, de situações que a gente enfrentou. E se você está hoje aqui, com certeza você superou cada uma delas. Esse é o último Quarta com Deus. E eu queria muito que você renovasse o seu propósito de encontrar Jesus, de encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Porque é muito mais importante do que você conseguir alguma coisa, alguma bênção de Deus, é durante essa caminhada você ganhar intimidade com Jesus. E você está hoje, na última quarta-feira, talvez alguns propósitos seus tenham sido alcançados, talvez algumas bênçãos que você tem pedido ao Senhor tenham sido alcançadas, mas algumas talvez ainda não tenham sido alcançadas por você. E eu queria muito que você renovasse esse propósito com Deus. E hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou pedir para você que está na sua 7ª semana ficar de pé agora. Na sua 6ª semana que você fique de pé. Na sua 5ª semana que você fique de pé. Na sua 4ª semana que você fique de pé. Na sua 3ª semana que você fique de pé. Se essa é a sua 2ª semana, eu queria que você ficasse de pé. Se essa é a 1ª semana, fique de pé. Mas eu queria que você agora fizesse como aqueles homens que foram ao encontro de Jesus e saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente, renovando seus propósitos, trazendo à sua memória aquilo que você tem buscado diante de Deus. E eu quero convidar você que está sentado e quer vir de encontro a Jesus, trazendo aquilo que está no teu coração, trazendo um pedido, trazendo uma necessidade sua, um fardo que você carrega. Você sai do seu lugar também e vem aqui à frente. Você que tem acompanhado esse propósito, tem encontrado dificuldades nessa caminhada, sai do seu lugar e vem aqui. E se você quer colocar algo diante do Senhor, que você tem carregado no teu coração, sai do seu lugar e vem até aqui também. Talvez hoje seja um dia que você vai começar um tempo de propósito na sua vida. E você passar por 7 semanas não quer dizer que ao final delas você vai receber aquela graça como se fosse uma obrigação de Deus de te abençoar. Mas quer dizer que durante 7 semanas você vai estar compromissado com Deus, de buscar a vontade dele para a sua vida sobre determinado problema. Aqueles homens tiveram uma viagem atrás de um sinal e ao final encontraram Jesus. Eu quero muito que você busque a Deus, busque a Jesus. Eu quero muito que ao final, você como aqueles homens encontraram o menino Jesus, você descubra o dono das bênçãos, aquele que pode realizar milagres na sua vida. Eu queria que você que veio aqui à frente fechasse seus olhos e colocasse diante de Deus aquilo que está no teu coração, aquilo que tem talvez tirado o seu sono,
aquilo que tem sido um alvo de uma busca. E se você está no banco e quer vir ainda, vem até aqui ficar junto com a gente. Talvez hoje ainda o Senhor diga a você aquilo que você precisa ouvir. Talvez hoje ainda Ele realize um milagre na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças. Por isso eu quero junto com você orar. Eu quero que você, antes de orar, faça essa oração. Coloque diante de Deus aquilo que está no teu coração. Não adianta a gente tentar disfarçar. Deus conhece o nosso coração. E por mais que as pessoas não consigam imaginar o peso que a gente carrega, Ele sabe exatamente aquilo que você está trazendo aí dentro. Senhor, num momento como esse, que a gente está aqui à frente, eu quero, Senhor, que a gente esqueça o tempo que a gente passa de sorrisos, de Feliz Natal, de muitas vezes colocar uma máscara para que as pessoas vejam a gente de uma maneira diferente. E eu quero, junto com meus irmãos, rasgar o meu coração, abrir meu coração para que tu estejas vendo aquilo que a gente tem dentro. E eu quero muito, Senhor, que tu estejas sarando as feridas, fortalecendo o cansado, dando ânimo e vigor àquele que está cansado da caminhada. E eu quero muito que ao final, Senhor, a gente possa encontrar Jesus. Assim como aqueles magos viram um sinal e foram atrás daquela estrela, e ao final da caminhada encontraram Jesus. Eu quero muito que ao final da nossa caminhada a gente se depare com Jesus Cristo e perceba que em todo o tempo Ele esteve com a gente. Mesmo nos momentos difíceis, Ele está do nosso lado. E eu quero muito pedir, Senhor, que o Teu Espírito esteja nos fortalecendo. Meu pedido mesmo, Senhor, é que nesse Natal a gente receba de presente aquilo que tem buscado. A salvação de pessoas queridas, a cura, a libertação de vícios, de drogas, restabelecimento de famílias, de casais, de relacionamentos. Mas confiamos em Ti, Senhor, que nessa caminhada o mais importante é sentir a Tua presença e Te encontrar ao final dela. Por isso confiamos em Ti. Não reclamamos, não murmuramos, mas entregamos nosso coração em Tuas mãos. E junto com o nosso coração, Senhor, olha para o que tem dentro dele, aquilo que está pesado, e nos ajuda nessa caminhada. Muito obrigado, Senhor, porque nesse Natal e nesse último culto de quarta-feira, a gente pode estar aqui na Tua casa, na Tua presença. Nos abençoa nessa noite com a Tua palavra. Alegra o coração que está triste. Nos fortalece para que a gente tenha daqui a pouco um 2014 cheio de esperança. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de você sentar, dá um abraço a quem está do teu lado e fala assim: ó, Deus está ouvindo a tua oração nessa noite. Que Deus te abençoe. Meus olhos estão em Ti, não posso deixar de Te ver, seguro em Tuas mãos estou. A Tua palavra me diz: eu não me guiar pelo que vejo aqui, eu vivo pela fé em Ti, meu Deus. Vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és Tu em mim. Deus da minha vida,
Amém. Que de fato o Senhor seja a maior e melhor coisa na sua vida. Amém. Quem teve overdose de rabanada ontem, levanta a mão. Não sei por que rabanada é só no Natal, né, gente? Podia ser sempre, né? Esse negócio. Sei porque que no Natal dá um desespero na gente, né? A impressão que dá nesse período de Natal e Ano Novo é que a gente vai para a forca. E é o último dia da vida que a gente tem para comer, né? Então o pessoal vai com vontade mesmo, né? Mas a gente louva ao Senhor. Ontem foi Natal lá em casa, né? Eu disse que seria talvez um dos natais mais tristes, mas não foi triste, porque a minha neta roubou a cena, a Helena conseguiu fazer a alegria de todo mundo lá, né? Então não houve esse momento, né, de tristeza ou disso, daquilo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Acho que nunca a gente riu tanto no Natal ou se divertiu tanto. Isso é a paz que excede todo entendimento, é a alegria que vem do alto e aquilo que o Senhor faz e só Ele pode fazer pela gente. Eu queria fazer uma pergunta para você refletir. O que é Natal? Natal é sinônimo de confusão ou sinônimo de solução? Confusão ou solução? Quando, desde o início do nascimento de Jesus, muitas controvérsias têm sido geradas nas mais diferentes camadas da nossa sociedade. Talvez pelo nome de Jesus Cristo nunca se matou tanta gente, né? Desde a época das cruzadas, antes, perseguição aos cristãos, e Jesus avisou de tudo isso. Ele disse que aquele que decidisse ser seu seguidor, não enfrentaria as facilidades da vida, mas, acima de qualquer coisa, a sua presença. A vida de Jesus Cristo marcou época até na vida do ateu, porque quer queira, quer ele não queira, quando ele preenche um cheque, ele está dando a credibilidade e a aceitabilidade da vinda de Jesus, porque existe antes e depois dele. Jesus marcou época. E como você tem reagido nessa caminhada com Jesus? De que tipo de gente você faz parte? A pergunta de hoje é o seu coração. Como é que está o seu coração e onde está Jesus na sua vida? Muitas pessoas naquela época reagiram das formas mais diferentes, mais inusitadas e mais variáveis possíveis e imagináveis. Geralmente numa pregação de Natal a gente pega o texto, ou o nascimento tão somente de Jesus, ou pega algum ato ou fato isolado, mas uma pergunta mexeu muito comigo, no texto de Mateus capítulo 2, verso 2. E esse texto que foi falado e perguntado ali pelos reis magos é a pergunta que ecoa até os dias de hoje. E essa pergunta que eu quero que você reflita. Mateus 2, verso 2. Pode abrir a sua Bíblia, ou ligue aí o seu celular, o seu iPad. Mateus 2, 2 diz assim: eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Eu, por mim, pararia só nessa parte do versículo. A pergunta é essa: onde está Jesus? Onde está Jesus? Nesse caso, os reis magos, que eram astrólogos, eram pessoas que estavam vendo que algo estava acontecendo de diferente no universo. A bem da verdade, eles, na admiração das constelações e das estrelas, eles viram que algo diferente aconteceu, tanto que teve uma estrela que serviu para guiá-los até onde estava Jesus Cristo. E nessa caminhada eles param e perguntam a Herodes, que era o rei que comprou o seu reinado junto a Roma, para ser um vassalo ou uma pessoa que fosse responsável. Ele tinha uma responsabilidade mensal tributária a ser cumprida com Roma para a manutenção do seu reinado ali. Então era um reinado meio diferente. E aí chega para esse cara, Herodes, extremamente cruel. Quando você vai ler, tem mais de um Herodes na Bíblia.
mas ele mandou matar filhos, ele não tinha a menor pena de absolutamente nada. E aí diz: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Eles disseram: nós vimos, nós sabemos que algo diferente aconteceu no universo, algum marco, algo diferente. Ele disse: nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos aqui para adorá-lo. A pergunta feita por eles, onde está Jesus, ela ecoa até os dias de hoje, porque as pessoas naquela época reagiram de uma forma e ainda hoje continuam reagindo da mesma forma. Os pastores que estavam no campo cuidando de suas ovelhas, porque pastor não tinha folga, ele precisava pegar as ovelhas, juntar, tomar conta, porque o pasto não era numa fazenda delimitada, ele às vezes tinha que andar para encontrar água e animal, e grama, o pasto para os seus animais. E de repente, quando os anjos apareceram, eles tiveram medo. E aí os anjos disseram: não tenham medo, fiquem tranquilos. Os pastores tiveram medo. Os reis magos estavam curiosos para ver o que estava acontecendo no universo, foram motivados pela curiosidade e também pela possibilidade de adoração a quem estava chegando, que era Jesus Cristo. Vieram entregar presentes. Para Herodes, estava chegando tão somente um concorrente, uma pessoa que se tornaria uma ameaça política. Por isso que Herodes foi um responsável por uma das maiores chacinas de criança, né? Aonde ele manda matar, tal qual o faraó egípcio mandou matar os meninos, porque os hebreus se multiplicavam e cresciam. Então ele mandou matar os meninos abaixo de 2 anos. A mesma coisa Herodes fez, porque ao retornarem, Herodes mentiu para os reis magos e disse: olha, vocês vão lá adorar, encontrem ele, me avisem, porque eu também quero adorar. Mas um anjo do Senhor avisou, falou: esse cara está mentindo, então não volte pelo caminho por onde você veio. E ele então vai, Herodes vê que eles não iam entregar, e ele então decide fazer uma chacina. Todas as crianças nascidas até 2 anos, uma determinada idade, ele mandou que todas fossem mortas. Esse era o coração de Herodes. Herodes queria matá-lo. Para Herodes ele era uma ameaça política. E o povo? Quem era Jesus para o povo? O povo não estava nem aí para Jesus, porque a Bíblia registra que não havia lugar para ele. Não tinha lugar. E a pergunta é: como tem sido a reação? Onde está Jesus na sua vida? Onde está Jesus? Qual é o tipo de atitude e postura que você tem tido? Qual é o lugar que você tem dado a Jesus na sua vida? Natal é sinônimo de confusão ou sinônimo de solução? Para alguns, foi sinônimo de confusão. Para outros, e com certeza o Natal, ele é a solução de todos os nossos problemas. Jesus veio com que objetivo? Como é que você vê a Jesus? Qual é a sua reação para com ele? Vamos orar? Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja a guiar os nossos corações e que possamos de fato entender e compreender a magnitude do nascimento de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo possa agir com poder e graça sobre as nossas vidas e que essa resposta, onde está Jesus, possa ser dada com muita clareza nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queria abordar 3 aspectos da forma como Jesus agiu, como as pessoas agiram com relação ao nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, anote isso em seu coração e faça uma avaliação da sua vida. Para alguns, Jesus foi uma ameaça, que é o caso exatamente do rei Herodes. Ele disse aqui, em Mateus 2, verso 2, eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. É importante que você entenda que a cultura e o povo judaico estava à espera do Messias. Eles estavam vivendo um clima extremamente propício para a vinda do Senhor. Por isso que a Bíblia registra dizendo que na plenitude dos tempos, Jesus veio. Era um momento esperado.
E nesse hiato de tempo, quando o povo retorna à terra prometida, conduzido por Esdras e Neemias, eles voltam à terra, então ficam 400 anos sem ter um profeta, 400 anos sem ter alguém que traga alguma mensagem da parte de Deus. E aí gerou uma confusão enorme e um mal-estar enorme entre as pessoas durante esse período. Surge então João Batista, que começa a falar e anunciar. O povo vivia uma expectativa da vinda do Messias. E por que o povo também ficou com medo? Ficou com medo porque sabia que Herodes era doido e que alguma coisa iria acontecer. Herodes temeu o nascimento de Jesus, ele teve medo de perder o seu poder. Tem pessoas que têm medo de se relacionar com Jesus porque tem medo daquilo que o Senhor vai pedir da sua vida. Tem medo porque o Senhor vai dizer: você precisa abandonar as suas práticas pecaminosas. Você tem que parar de fazer essas coisas que você sabe que não é correto. Pessoas têm medo de se aproximar de Jesus porque terão que abrir mão de determinadas coisas que fazem na sua vida. E hoje, como antigamente, existem muitas pessoas como Herodes no nosso meio. As pessoas que veem Jesus como uma ameaça. Ameaça de ter que abandonar os seus pecados. Ameaça de ter que abandonar os seus vícios, ameaça de ter que abandonar o orgulho, ameaça de ter que pedir perdão, de reconhecer que errou, que precisa mudar. Jesus é sinônimo de mudança, amém? Quando Jesus entra, ele transforma, gente. Quando Jesus entra, ele muda, e tem gente que tem medo. E aí confunde o relacionamento profundo com Jesus com uma singela amizade superficial. A gente precisa reconhecer, porque quando Jesus nasce na nossa vida, o primeiro ato que acontece é a gente reconhecer que é pecador. Se isso não acontecer, você não tem Jesus na sua vida. Se você não reconhecer que você precisa da ação dele na sua vida, você não vai passar por esse processo de regeneração. Para muitos, a transformação de Jesus na vida gera medo. Eu queria perguntar: você tem medo daquilo que Jesus pode fazer na sua vida? Ou você tem amor por aquilo que Jesus quer fazer? Eu posso dizer a você que numa fase da minha vida, eu tive muito medo do que Jesus queria fazer na minha vida. Eu tinha o meu negócio, eu tinha o meu trabalho, e aí fui chamado pelo Senhor. Eu tinha uns 13 anos. 12, 13 anos, num culto em Copacabana, nem me lembro o pastor que pregou. E aí eu vim à frente, sei que eu chorava a beça naquele dia, e aí quando o pessoal levou para a salinha para bater um papo, o que era? E eu falei assim: cara, Jesus me chamou, eu sou vocacionado. Com 13 anos, aí nem meu pai sabia disso, ninguém. E ficou um segredo entre eu e Jesus Cristo durante quase 20 anos. 23 anos eu fiquei em segredo. O Senhor me chamou com 13 anos, eu vim, mas eu tinha medo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que as coisas vão acontecer? Deus direcionou a minha vida para o ramo dos negócios, eu tinha empresa, as coisas funcionando, e eu fui abandonando Jesus Cristo. O plano original dele para a minha vida eu coloquei de lado, porque eu tinha medo do que iria acontecer. Eu era filho de pastor, eu sabia o que o filho de um pastor passava. Eu fui criado como filho de pastor. Filho de pastor não pode correr, filho de pastor não pode namorar, filho de pastor não pode não sei o quê. Ainda bem que eu tinha a doutora Sueli do meu lado, minha mãe. Minha mãe era uma lioa, ela falava: não mexe com meu filho, ele é uma criança como qualquer outra, pode correr meu filho, pode fazer, pode namorar, pode ser feliz. Calma, menos também, né? Sem muito exagero. Mas aí ele, né, essa coisa toda, então eu tive medo. E aí o Senhor foi trabalhando na minha vida, e Ele vai canalizando, querido. Não adianta você fugir do Senhor. Essa pergunta, onde estás, é uma pergunta que começou no Gênesis, quando Adão pecou e se escondeu numa caverna, e o Senhor veio para a sua caminhada diária com Adão e fala: Adão, onde estás? E Adão tinha se escondido dentro de uma caverna. Jonas se escondeu num porão do navio. Mas não adianta, quando o Senhor quer você, Ele vai buscar você aonde quer que você esteja. Eu tive medo. E aí o Senhor me ajudou a vencer os meus medos. O sequestro fez parte disso. Em 91, fechei com Deus de novo. Abrindo o Salmo 6 e disse: que proveito terás na minha morte? Pode o morto te adorar? E aí eu falei para ele: Senhor, se tu me tirares dessa, eu estou contigo e não abro. Eu vou cumprir aquilo que eu fiz. E eu saí lá do
do cativeiro. E aí fui convidado para falar em alguns lugares, Adonep, Gideões, aí dava o testemunho do que tinha acontecido, comecei a falar e de repente o sonho morreu de novo. Eu tive medo. Eu tive medo do que Jesus iria cobrar de mim, o que ele esperava de mim. Será que eu teria que abrir mão de tudo aquilo que eu construí na minha vida? Será que eu tinha que abrir mão dos meus sonhos? Será que eu tinha que abrir mão daquilo que eu tinha como projeto de vida pessoal? E a resposta era sim. E eu aprendi que eu deveria sonhar os sonhos de Deus para a minha vida, e não mais os meus sonhos. E aí eu ingressei no seminário em 1998. Ingressei no seminário em 98, fiz o curso em 5 anos, tentei abandonar no meio do caminho, porque no meio do caminho a minha vida deu um revés, eu tinha uma reserva financeira e um irmão que era da igreja levou meu dinheiro todo, então dormi rico, acordei pobre, aí eu falei, cara, moro no Mandala, meus filhos tudo no Santo Agostinho, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu pensei, vou largar o seminário, vou voltar para o mercado de trabalho, vou cuidar da minha vida, eu tenho 3 filhos para criar. E aí o Senhor, né, não posso dizer que ele disse para mim assim, não temas, né? Mas eu senti isso no meu coração, eu falei assim, cara, eu te chamei e não vou te deixar, né? E não vou te abandonar. E aí fui no Frei pedir desconto, que eu falei, pô, Deus vai me abençoar. E eu falei para ele, fui lá, rapaz, com toda a lábia que eu aprendi em toda a minha vida. Eu cheguei para ele, fui no Frei, era um Frei pequenininho já, não era aquele firminho. Aí cheguei no Frei e falei, Frei, nós somos colega de profissão, sou sacerdote religioso também, né? E aí tentei falar com ele, sou sacerdote religioso, nós somos colega de profissão, sou ministro do Evangelho. Eu falei, sou pastor e tal, tenho meus 3 filhos, minha situação é essa, está aqui meu imposto de renda, está aqui não sei o quê, eu nunca pedi desconto para vocês, eu era empresário, eu pagava o que vocês mandavam, nunca fui pedir desconto 10%, não pedia, deixava para dar para outras pessoas, mas eu estou precisando de desconto para poder pagar a mensalidade dos meus filhos. E aí, Deus ouviu a minha oração, mas o Frei não ouviu, eu não tive desconto nenhum. 0 bala, entendeu? Coração 0, colega religioso, ministro, não sei do que. Fui no cara, rapaz, não adiantou nada. Gastei toda a saliva que eu tinha e não levei um desconto. Mas Deus sempre proveu as coisas. Você sabe que eu sou muito abençoado, né, por pessoas da igreja. Deus sempre me surpreende. Desde o início da igreja. Tinha mesmo que batia na porta da minha casa e dizia assim, Pedrão, Deus mandou te entregar isso aqui. Eu abria, era um envelope, tinha R$500. Sabe o que eu pagava? A minha conta de luz que estava para ser cortada. E a minha vida foi sendo vivida assim. Deus foi abençoando, Deus foi provendo, porque Deus, quando chama, Ele cuida. Então não tenha medo do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Não haja como Herodes, deixe o medo de lado, dê espaço para Jesus atuar na sua vida, porque Ele vai mostrar o que deve ser feito e como deve acontecer na sua vida. Deixe Jesus reinar na sua vida. Segundo lugar, o segundo tipo de pessoa eram os moradores de Belém. Para os moradores de Belém, o Natal não significava nada. Nada, indiferente. Nasceu o Rei do Universo, nasceu o Deus Todo-Poderoso, nasceu o Deus encarnado, o cara veio, desceu, o universo se movimentou, veio uma estrela que brilhava mais do que as outras, que o pessoal que mexia com a estrela viu, percebeu que tinha algo diferente acontecendo no universo, saíram de uma extremidade à outra para ver o que estava acontecendo, e o povo não estava nem aí. E aí uma parte do texto me chama a atenção, de Lucas 2,7, quando diz, então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, lugar de bicho, pois não havia lugar para ele na pensão, na estrebaria, na estalagem, no curral, no canil, ele era lugar de bicho. Então quando você vê um presépio hoje em dia, num shopping, é uma farsa. Aquilo é uma mentira. Era lugar de animal, o animal comia, defecava, urinava. Foi neste lugar que Jesus nasceu. Foi neste lugar, não pensa você, imagina um parto aqui. Você tendo um parto num lugar como esse, num lugar mal cheiroso, com mosquito provavelmente. Imagina naquela época como é que devia ser. Num calor lascado, e a Bíblia diz, não havia lugar para ele. Não tinha uma alma caridosa que dissesse, cara, aqui em casa, fica aqui, tem um pedaço do meu quarto, um canto da sala, sua esposa está grávida. Ela precisa de cuidado. O povo agiu com indiferença, da mesma forma como age com indiferença nos dias atuais. O povo não estava nem aí, para as pessoas era simplesmente mais uma criança que estava nascendo. E isso mostra o caráter do ser humano, essa indiferença com a dor, com a agonia, com o sofrimento do próximo. Então, para as pessoas, ele era simplesmente mais uma criança. Você não tem nada a ver com isso. E todos bateram a porta na cara de Jesus. Deve ter sido algo assim ímpar, né? Eu fico pensando no coração de José, né?
Eu fico pensando no coração de José, dizendo assim, rapaz, que gente dura, né? Que pessoal sem coração, que pessoal que não tem um amor. E isso acontece hoje em dia, porque da mesma forma que não havia lugar para Jesus nascer num lugar digno, decente, Jesus também não tem a oportunidade na vida de muitas pessoas. É por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É por isso que Jesus bate a porta, ele bate a porta e ainda existem pessoas que dizem, não há lugar para você na minha vida. Funciona assim ainda. A mesma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, as pessoas pensam mais em sua vida. Hoje, de forma egocêntrica, egoística, as pessoas pensam nelas e não naquilo que Jesus pode gerar em mim e através de mim. O que Jesus pode fazer na minha vida? Você não tem noção do que Deus pode, quer e vai fazer através da sua vida. Amém? O Júnior está fazendo obra no apartamento dele. Fez uma ceia de Natal para os funcionários. Podia tão somente o pessoal que está trabalhando lá, pedreiro, peão, podia chegar lá e dizer assim, toma aqui, olha, vou te dar um panetone, vou te dar uma rabanada, Feliz Natal. Mas ele decidiu fazer um culto. Fazer um culto para as pessoas, uma oportunidade de pregar o evangelho. E a gente não tem noção da semente que foi lançada aquele dia. Pode nascer dali pastor, pessoas que estavam a ponto de ir para a droga, viciado, e as pessoas vão ser salvas. Então a gente não pode perder a oportunidade. Eu fui pregar em Manaus. E tinha pregado há uns 3 anos antes num congresso da Junta de Missões Mundiais. Aí fui pregar no negócio, estou lá no negócio, aí veio um menino e falou assim, ô pastor Pedrão, tudo bem? Tudo bem. Eu falei assim, o senhor é responsável. Eu falei, eu nego. Se você é responsável, eu nego. Se for coisa boa, né, pode dar. Se for cobrança, eu nego, né? Eu não assinei nada, não fiz nada, qualquer coisa eu nego. E ele disse assim, o senhor pregou, o pastor João Marcos fez um apelo para pessoas vocacionadas, eu fui à frente, e aí... uma coisa no meu coração, assim, rapaz, o que você está fazendo aqui? Você não é de nada, rapaz. Eu no meio, antes do cara fazer a oração, o cara falando, eu voltei para o meu lugar e sentei. E aí o senhor depois veio e pregou. Aí quando o senhor pregou, e nem me lembro o que eu preguei, me lembro se eu falei de Moisés que fugiu ou do garoto, o menino lá, o menino rico, né? E aí ele disse, naquele dia Deus tocou na minha vida, eu fui à frente chorando, eu saí de lá, fui para o Haiti, fiquei 1 ano como missionário no Haiti. Tem noção, uma vida de um menino, tem noção que o cara veio ali, o que ele fez, o que Deus está fazendo, mas a gente precisa dar lugar a ele. Se você der lugar a Jesus, cara, ele vai adequar a sua vida, as suas necessidades. Ele veio para isso, ele veio para nos dar amor, para nos dar esperança, para nos dar a paz que excede todo entendimento. No nascimento de Jesus, ele teve a porta fechada na cara. Na sua morte, a mesma forma, seus amigos o abandonaram. E agora que ele está ressurreto, sentado à destra, à direita de Deus Pai, será que você tem aberto o teu coração e dado oportunidade para Jesus reinar na sua vida? Como é que está a porta do seu coração? Você tem dado espaço para que Jesus reine? Quero dizer para você que quando Jesus entra, quer ver uma pergunta que eu vou fazer, que talvez você não saiba? E se souber, vou dar oportunidade. Pastor Pedro Capella, qual foi o dia, o mês e o ano da sua conversão, da sua transformação? Quer dizer, conversão tem dia, data, hora e local. É marco na vida. É diferença. Então ele fala, eu era membro de igreja, eu era batizado, mas a minha conversão aconteceu em 5 de julho de 1958. Porque até então não havia lugar para Jesus no coração dele. Mas aí quando a gente abre, a nossa vida é tomada de algo diferente que é Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos nos acomodar. Como Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Não aceitem essa indiferença que tem tomado conta de tantos. O que significa o Natal para você? Terceiro e último lugar.
A gente teve aí, isso ia ficar muito grande se eu falasse de todo mundo, né? Mas a gente teve aí os pastores, a gente teve os anjos que vieram para adorar, a gente teve os rei magos que vieram, a gente teve a vaca e o cordeiro lá no presépio, né? Aí você tem o pessoal que bateu a porta na cara de Jesus, você teve os caras que voltaram, tem um monte de coisa que a gente poderia falar. Mas aí um pouquinho mais à frente, rapaz, tinha um velhinho e uma senhora de 70 e tantos anos, registra a Bíblia, que essa senhora era uma viúva que não saía do templo. Templo não era este quadrado, ok? Templo era a magnitude dos portões aonde estava o templo. Ela, como uma mulher, ela tinha que ficar no pátio. É como se aqui a pessoa chega, fica na área do estacionamento do Open Mall, ok? Aquilo é um átrio, é um espaço onde qualquer pessoa pode chegar. Depois, quando você vem para a calçada, aí só um outro tipo de gente. Depois, para descer as escadas, um outro tipo de gente. E entrar aqui, só judeu, ortodoxo, mulher não podia, judeu convertido não podia. Tinha que ficar do lado de fora. E tinha uma mulher também, e é interessante que a minha oração é que a gente tenha a sensibilidade desse cara. Herodes, passa aqui e me avisa, ia matar Jesus. Os pastores ficaram com medo, o anjo veio e falou assim, fica tranquilo, ele veio para trazer muita alegria para vocês, viu? Não precisa ter medo não. Ele fala, ele veio para trazer muita alegria para vocês. Mas os caras talvez não entenderam muito o que estava acontecendo. As pessoas também não sabiam o que ele é. Aí diz o texto assim, preste atenção nesse texto que é muito lindo. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso. E como todos, como eu disse no início, esperava a salvação do povo de Israel. Esperava a vinda do Messias. O Espírito Santo estava com ele. Que o pastor Pedrão explicou que o Espírito Santo não veio só no dia do Pentecostes, né? Ali foi um marco. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus no templo para fazer o que a lei manda. Talvez a circuncisão, o 8º dia, né? A consagração. E aí diz assim, Simeão pegou o menino no colo, e só de pegar o menino, diz o texto, e louvou a Deus, e ele disse, agora, Senhor, cumpristes a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição, como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Coisa louca, eu fico louco com um troço desse, né? O cara pega uma criança recém-nascida, ninguém falou nada, não diz, olha, meu nome é Maria, eu sou virgem ainda, o senhor pode pedir um laudo, um exame técnico, se for o caso, mas recebi a visita do Espírito Santo, aí José fala, um anjo apareceu para mim também, e eu queria consagrar esse menino aqui, porque o anjo apareceu e disse que o nome dele seria Emanuel, que significa Deus com... Ninguém falou nada. De repente não era dia, não era hora do cara ir ao templo. O Espírito Santo falou assim, vai para lá, que aquela promessa que eu fiz a você vai se cumprir. Eu falei que você não ia morrer sem ver o Messias, vai para lá. Ele vai. Na hora que ele pega o menino, acabou, mano. A pessoa, que coisa louca, segurar Jesus no colo.
apresentava, a gente aqui apresenta tantas crianças, né? Ele segurou Jesus, deve ter dado um arrepio, e disse: rapaz, agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer. Senhor, obrigado, porque eu estou segurando aqui a esperança de Israel. E aí ele falou e começou a profetizar. E diz: ele virá, vai cortará o seu coração, né? Maria, vai chorar pampa. Você vai sofrer, seu filho vai morrer, morte de cruz. Ele deve ter visto a história toda daquilo que iria acontecer. E diz o texto, havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa, bem velha, tipo a minha sogra, assim. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Sabe quem foi a primeira pessoa que pregou o evangelho das boas novas? Essa senhora aqui, Ana, a primeira pessoa que pregou o evangelho. Ela já começou a anunciar: gente, chegou. Jesus era uma criança, não tinha feito milagre, João Batista era bebê. E ela já estava falando: chegou, que a gente está esperando, gente. A mulher começou a falar e proclamar aquilo que Jesus vinha fazendo. Para Simeão e Ana, eles viram a solução para o mundo perdido. Ele vai ser luz, ele vai ser a salvação, ele é aquilo que nós tanto esperamos. Eles entenderam que chegou a solução para um mundo que estava absolutamente perdido. Faltou na maioria das pessoas a sensibilidade espiritual que sobrou em Simeão e Ana. Sensibilidade espiritual. Entenderam quem era Jesus. Entenderam o que ele iria fazer. A mesma sensibilidade espiritual é que eu peço a Deus que dê a você nessa noite. Que você possa entender de fato quem é Jesus Cristo. O que ele veio fazer aqui na terra. O que ele veio fazer em você e através de você. Você pode ser, como meu pai disse aqui, que era nascido e criado num lar cristão. Batizado. A galera, amigo, brother, vamos batizar? Vamos. Então vamos batizar todo mundo? Vamos, batizou. Mas a vida dele, ele fala que muitas pessoas chamam de experiência com Cristo, que é o que tem faltado na vida de muitos. Uma experiência com Cristo me tira do âmbito da religiosidade e me leva para perto da cruz. Uma experiência com Cristo é um marco na nossa vida. Eu fui a mesma coisa que meu pai. Mesma coisa. Nascido e criado no Evangelho, trabalhava na igreja, era um hipócrita. Trabalhava na igreja, cantava no louvor, fazia solo, cantava no coral, fui líder da recepção, dava aula na EBD, estudava, mas não estava nem aí, mano. Eu ia porque domingo eu estava acostumado na igreja, tem que ir para a igreja. Eu ia para a igreja, não sabia nem o que eu estava fazendo. Saia dali, o pastor pregou sobre o quê? Sei lá. Não me lembro o texto, não me lembro o tema, não me lembro a ideia, não sei nada que o cara falou. Ele falou aí, não ouvi nada. Eu estava, mas não estava. Isso acontece com muita gente. Mas eu tive uma experiência com Cristo. E lamentavelmente no seu dia. Dia, hora, assim, né? Podia mentir para vocês aqui, né? No dia 27 de novembro de 1900. Não me lembro. Mas Jesus mudou a minha vida. Cara, eu fui tomado de um amor por Jesus, mas um amor tão louco, que eu abri mão da minha vida, eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão dos meus projetos e disse: Senhor, tem esse bagulho aqui chamado Pedro. Se o Senhor vê alguma coisa que presta aqui para poder ser um grão de areia no seu ministério, eis-me aqui. Minha parte eu vou fazer. Fui estudar teologia para depois ver o que Deus queria de mim. Quando chega um irmão, Stanley, que tem frequentado a nossa igreja, que foi fundador da nossa igreja, ele pegou no meu braço, no aniversário da esposa dele,
e falou assim: Pedrão, você nunca pensou em abrir uma igreja na Barra? A minha resposta para ele foi: depois que Deus me tirou do mundo dos negócios, eu estou aqui para servi-lo do jeito que Ele quer. Se Deus falar: Pedrão, eu quero que você vá para Angola, eu vou. Se Deus falar: Pedrão, eu quero que você vá para outra igreja, eu vou. Eu estou aqui porque Deus hoje me quer aqui. Mas o que eu quero na minha vida é fazer a vontade de Deus. Minha vida mudou completamente. Passei por situações inusitadas. Meu dízimo que eu dei na outra igreja comprou o terreno. Comprou um terreno da igreja. Meu dízimo de um ano comprou um dos terrenos da igreja que eu fazia parte. E depois que eu me tornei pastor, meu nome foi parar no Serasa, porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta do meu cartão de crédito, que eu usava para botar gasolina e comprar comida, gasolina e comprar comida, gasolina e comprar comida, gasolina e comprar comida. Um dia não deu mais. Aí eu falei pro cara do cartão: olha, meu nome tá aqui, moro aqui, meu endereço é esse, devo, não nego, pago o dia que eu puder, amigo, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E ninguém, nada escondido da igreja, minha vida é um livro aberto. Não tem uma pergunta que você me faça que eu não te respondo. Pastor, fique à vontade se não quiser responder, eu falo antes, eu respondo. Pode perguntar que eu respondo. E aí, a minha vida mudou completamente. Eu de repente tinha uma situação de coisa e passa com meus filhos, faziam inglês, faziam jiu-jitsu, meus filhos não faziam nada. Era um esforço para que eles continuassem na escola, com risco às vezes de não conseguir pagar a parcela e ser chamado lá na chincha pelo freio. Fiquei com o meu condomínio atrasado 9 meses, fiquei não sei o que, o IPTU, meu apartamento quase foi a leilão. E aí você fala assim: cara, esse cara é doido? E esse cara fala que Jesus é bom? Tudo isso aconteceu na vida dele. Mas sabe o que acontece? Apesar de ter passado por tudo isso, e ainda passar por várias coisas que entristecem às vezes o nosso coração, por passar por várias coisas assim, Deus trabalhou de tal forma na minha vida que os meus 3 filhos são apaixonados por Jesus, amam ao Senhor, foram criados aos pés do Senhor, sem mágoa, sem rancor. Podia dizer, quando meu pai era empresário eu tinha tudo, agora meu pai é pastor, eu não tenho nada. E eu falei assim, e quando a igreja começou, eu ouvi de gente, porque tem gente que pastor acha que não precisa ter nada. Pastor não merece ter bom carro, pastor não merece ter dignidade. Até eu ouvi, falar assim: tira o teu filho da escola e bota na escola pública. Eu falei assim: eu vou jogar limão na rua. Você vai me ver na Avenida das Américas, vou pegar limão e vou jogar na rua. Vou jogar 2, que 3 eu não consigo, não tenho habilidade para jogar 3. Pegar 2 limões, jogo, pega sua mão, jogo, pega sua mão, pega, e vou passar uma caixinha e dizer assim: cara, eu preciso pagar a escola dos meus filhos, sendo pastor da igreja. Isso eu vou fazer. Mas eu não vou tirar os meus filhos da escola, porque eu tenho que manter a dignidade. Eu não quero que os meus filhos falem que depois que meu pai foi pastor, eu perdi tudo e se revoltar contra Deus. Se eu fosse empresário, meus filhos poderiam ter tudo, e hoje eles poderiam estar longe dos caminhos do Senhor. Mas eu tenho orgulho dos meus filhos. Cansei de dizer para eles assim: gente, vamos sair, às vezes sexta-feira, opção jovem. Não, pai, tem culto, eu vou para a igreja. Diga: pai, eu sou pastor da igreja, tu chamou vocês para sair comigo. Não vou, pai, vou para a igreja. Diga: rapaz, mas quem foi que ensinou vocês desse jeito de ser crente assim? Né? Foi a mãe, Marisa. Então, esse negócio da gente entender a vida. Então, a gente não pode ter medo, gente. Deus fez, Deus tem suprido a minha presença. Eu sou um cara muito abençoado, sou muito abençoado. Fiz uma viagem, fui para o exterior, sabe por quê? Porque o irmão me deu uma oferta, sabia? O irmão abençoado me deu uma oferta, ajudei a consertar o carro do meu pai, deu oferta, tive dinheiro para viajar, viajei. Tem presente que gente me dá, vou estar ganhando uma cama, sexta-feira. Minha cama está velha, eu morro de dor nas costas. Sexta-feira o cara disse: pastor, está chegando uma cama para o senhor. Vai chegar uma cama Super King. Olha só, que a Super King, cama. Não, se Deus tem abençoado, Deus usa a vida de pessoas. Como eu sou abençoado, gente. Boa parte do que eu uso aqui, as camisas aqui eu ganhei. Camisa da Blueberry. Sabe quando eu comprei uma camisa dessa? Nunca. Ganhei, cara, ganhei. Pastor, por senhor, obrigado. Sabe, porque Deus supre a nossa necessidade. Quando você diz: Senhor, eis-me aqui, Ele vai usar. E eu posso dizer a você, eu estou no lugar exato, sou o cara mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. Com tudo que tenho, com tudo que Deus tem oferecido, com tudo aquilo que Deus tem colocado na minha vida. E eu quero que você tenha essa experiência com Cristo. Não é experiência de largar tudo, não. É uma experiência de deixar Jesus cuidar da sua vida. Ó, eu tinha 13 anos, quando Ele me chamou.
Eu fui entrar no seminário com 34 anos. Foram quase 20 anos de fuga. E a primeira pergunta que eu fiz: onde está o menino Jesus? Essa é a pergunta que eu quero que você reflita. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Se nessa noite você entende que Natal não é sinônimo de confusão, é solução para a sua vida. Se você está disposto a dar lugar a esse Jesus, para ir um passo adiante da sua fé, um passo adiante da sua caminhada, um passo adiante talvez da religiosidade, da mornidão. Talvez você já tenha sido batizado, talvez você frequente igreja, talvez você seja como eu fui, talvez você seja como meu pai foi, talvez seja a sua história também. Mas Deus quer mudar a sua vida. E eu quero perguntar se você está disposto a dar lugar ao verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo, a ter uma experiência com Ele, a deixar Ele governar a sua vida. Existe alguém aqui nessa noite? Levante a sua mão, em nome de Jesus eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, lá na galeria. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Existe mais alguém? Levante a sua mão, Deus abençoe. Não é para mim não, é para a igreja, você nunca mais volte aqui. Estou nem um pouco preocupado, não vou anotar teu nome. Deus abençoe, Deus abençoe. Vou pegar nenhum dado seu, nunca mais volta aqui. Mas não sai daqui sem Jesus. Deus abençoe. Existe mais alguém? Levante a sua mão. Não é religiosidade. Eu vou virar batista, tem que ser crente, vou ter que ir na igreja? Não, não sai daqui sem Jesus, só isso. Só isso. Existe mais alguém? Levante a sua mão, quero orar por você. Que Deus abençoe. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui. Quero orar com você. Eu estou aqui, tive minha experiência com Cristo, mas preciso continuar a tê-las. A palavra de Deus diz: aquele que pensa que está tudo bem, abre teu olho. Cuidado para que você não caia, viu? Quando você menos esperar, talvez você seja surpreendido pelas adversidades da vida. Quando cantamos, se você precisa ter uma experiência com Jesus, sai do seu lugar e vem. Em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco a ler. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Você tem essa certeza? Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós carecemos do Teu cuidado. Nós carecemos, Senhor, de termos uma real e genuína experiência contigo, a sair, a mudar o nosso patamar religioso, a termos uma experiência real, pessoal contigo, que nós tenhamos a sensibilidade de Simeão e Ana, que nós possamos entender e perceber aquilo que Jesus veio fazer e quer fazer na minha vida e na nossa vida.
Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui à frente, dizendo: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso ter uma experiência contigo. Eu estou aqui dizendo: sim, Senhor, pode mexer com a minha vida, cuida de mim. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está cuidando de você. Amém e amém. Glória a Deus. Já estamos encerrando o nosso culto. Hoje foi um pouco diferente, né, de quarta-feira normal, não quarta de Natal. E eu quero convidar você a ter a oportunidade de entregar o seu dízimo e entregar a sua oferta. Eu quero dizer uma coisa para você de coração, a gente está aqui entre amigos, tá bom? Deus não precisa de gorjeta. Tá? Dízimo é aquilo que você recebe do Senhor. Então a Bíblia diz que aquela pessoa que não honra o seu compromisso, a Bíblia chama de ladrão. É feio, né? Mas é verdade. Ela fala que está roubando aquilo que pertence ao Senhor. O dízimo não é meu, não é seu. Ele é tudo aquilo que o Senhor dá, um estalar de dedos, a fonte seca. Isso é tão sério, mas é tão sério, que eu tive aqui na igreja, na terça-feira, ontem eu tive aqui, e aí vim aqui na igreja 3 minutos, 4. Vim com a Marisa aqui, a Marisa tinha esquecido o negócio, a gente veio pegar um troço. Entramos na igreja pela garagem, tem a chave ali da garagem. Entrei, fechei a porta, a Marisa entrou para pegar um negócio, aí bateram na porta. Bateram na porta, eu falei: é bandido, né? A igreja está fechada, não funciona. Acabei de entrar aqui. O cara bate na porta aqui, quer dizer, deve ter visto que não tem ninguém, tem experiência, mas o cara bate na porta. Aí o cara bateu na porta e digo: ei, o que é? Já falou logo assim, né? Para o cara ver a grossa voz e tudo, para ver se o cara... Aí ele falou assim: não, que é o fulano. Quem fulano de quê? Fulano. Que fulano? Aí o cara: fulano, sou fulano da CB Rio. Eu digo: é? Então tá. Aí eu falei: vou abrir, né? Fazer o quê, né? Vai que o cara aí é o mesmo da igreja, né? Abri aqui com a mão fechada, né? Eu falei: eu tô operado, né? Eu falei: se vou abrir aqui, se o carro pintado, olha a moca, eu vou ver o que dá, né? Abri a porta aqui, o cara entrou. Falei: pastor, vim aqui porque eu quero entregar o meu dízimo. Falei: pô, legal, cara. Aí a gente tem um cofre aí com boca de lobo, né? Eu falei: você vai lá e entrega o seu dízimo. O cara pegou o dízimo, tirou lá o negócio. Não fiquei vendo o que era lá, quanto ele estava dando, o que não sei o que. Ele veio, pegou, tirou e falou assim: pastor, o senhor pode orar pela minha vida? Eu falei: posso. Ele se ajoelhou ali em frente ao cofre. Ele foi abençoado por Deus. Recebeu um valor legal. Legal por quê? Porque eu vi que ele teve dificuldade de enfiar o negócio no cofre. Entendeu? Eu não vi, mas eu estava ligado. Ele teve dificuldade, o volume para botar. Aí ele falou assim: pastor, o que acontece? O dízimo na mão do crente, cara, é uma batata assada. É premissa, é a primeira coisa. Entrou, foi o que o menino fez. O cara veio aqui numa terça-feira, dia 24. Recebeu o dinheiro, não tinha culto, não tinha expediente, não tinha nada. O cara veio aqui. Como é que tem sido a sua vida, hein? Onde está Jesus nessa área do seu coração? Aonde está Jesus? Sabe por quê? Não é a mim que você vai prestar contas, é a Ele. Porque se Deus abençoa você, é para você ser um abençoador de vidas, ok? Então tem 2 envelopes à frente da sua cadeira. Envelope azul é o seu dízimo, amarelo é a sua oferta. E eu tenho um propósito no meu coração: não tem um culto que eu participe, seja da CB Rio ou de qualquer igreja, que eu vá pregar. Qualquer igreja, o momento de dízimo e oferta, eu saio do meu lugar para entregar a minha oferta de gratidão ao Senhor. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, tem essa oportunidade de mostrar onde Jesus está na sua vida. Sou vencedor. Todo mal se afasta de mim, diz o Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Vamos ficar de pé? Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor.
Amém, querido? Dê a mão à pessoa que está do seu lado, a você de coração. Um feliz Natal, que de fato Jesus seja e você dê oportunidade a Ele para que Ele seja para o propósito o qual Ele nasceu, ser a solução dos seus problemas. Não existe possibilidade de fugir do Senhor. O salmista diz que se você subir ao mais alto céu, descer ao mais profundo, ali eu estarei. O Senhor estará com você todos os dias da sua vida, da sua existência, na alegria, na dor. Por isso, dê lugar a Jesus para reinar na sua vida. Amém? Quero convidar você a estar conosco no culto de domingo, às 11h15 da manhã e também às 19 horas. Nós teremos o culto da virada no dia 31. Nós teremos o culto aqui, nada melhor do que entrar o ano na igreja. Não vai adiantar você pular 7 ondas, comer uva, vestir branco, entendeu? Eu vou vir de preto aqui no ano novo. Não tem negócio de sorte, usar roupa. Mas dia 31, ano da virada, nós vamos estar aqui na igreja prestando um culto ao Senhor. A gente entra sempre um ano em oração, né? Você tem a oportunidade de estar orando com a sua família. Então o culto acontecerá na terça-feira, às 10 horas da noite. E não haverá culto na quarta-feira, ok? Então também matar vocês de tanto culto, né? Terça, quarta. Então, quarta-feira, feriado, você aproveite e descanse com a sua família, ok? Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho amado Jesus Cristo, não para criar confusão, mas para ser a solução dos nossos problemas. E que nós possamos, de fato, abrir a porta e cear com Ele. Que nós possamos nascer de novo, ser gerados de novo, para que tenhamos de fato uma experiência real e genuína com o autor e consumador da fé, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoe a vida de cada pessoa aqui nessa noite, abençoe suas famílias, abençoe os seus sonhos, os seus projetos. Toma conta, Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado, que Tu estejas presente, se manifeste na vida de cada um deles. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, cuidados e guardados por Ti. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável, incondicional de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo seja derramado em abundância sobre você, sua vida, sua família, a sua casa, sobre a igreja do Senhor, chamada Comunidade Batista do Rio, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga a ele, Feliz Natal!